E aí, pessoal? No nosso último papo, a gente falou sobre como funciona o sorteio no consórcio. Aquela hora em que a gente conta com a sorte, né? Mas e se desse para dar uma acelerada nisso, sem depender só do acaso? Pois é, hoje vamos desvendar a ferramenta que coloca o controle na nossa mão. O lance é a pura estratégia para antecipar a realização de um sonho. Fala a verdade, aquela expectativa todo mês esperando a assembleia é bem familiar, né? A gente fica ali de dedos cruzados, torcendo para o nosso número ser sorteado. É um sistema justo, claro, mas convenhamos, às vezes a gente tem um pouco mais de pressa. Então, para quem quer dar aquela forcinha para o destino, a solução tem um nome: lance. É aqui que o jogo vira. A gente para de ser um mero espectador e se torna um jogador ativo, sabe? É a chance de assumir as rédeas e tentar adiantar o nosso objetivo. Mas o que é um lance, na prática? Pensa assim, é como se você adiantasse o pagamento de algumas parcelas que você pagaria lá no futuro, tudo de uma vez. É uma oferta de um valor para, digamos assim, dar um pulo na fila e pegar sua carta de crédito mais cedo. Simples. E agora, prestem muita atenção porque essa aqui é a regra de ouro, o que deixa tudo mais seguro. Olha só, você só paga o valor do lance se a sua oferta for a grande vencedora do mês. Se não ganhar, não acontece nada, zero. O dinheiro nem sai da sua conta e você pode tentar de novo no próximo mês. Ou seja, não tem risco nenhum de perder dinheiro ao tentar. Beleza? Agora que já entendemos o que é e principalmente que não tem risco, vamos ao que interessa: as opções. Não existe só um tipo de lance, são várias modalidades e conhecer cada uma é o segredo para montar a estratégia certa. Vamos dar uma olhada nesse cardápio de possibilidades. Começando pelo mais conhecido de todos, o lance livre. A lógica aqui é bem direta, não tem muito segredo. Funciona como um leilão. Quem oferecer o maior percentual sobre o valor da carta de crédito, leva. Simples assim. A grande vantagem, claro, é o potencial de acelerar ao máximo. Quem tem um capital guardado pode chegar com uma oferta bem forte e aumentar muito as chances. Por outro lado, a desvantagem é que isso exige uma reserva financeira mais robusta, porque a competição é direta contra quem pode oferecer mais dinheiro. A nossa segunda opção é o lance fixo. Aqui, como o nome já sugere, o valor é fixo. A própria administradora define um percentual padrão, tipo 20% ou 30% da carta. Todo mundo que quiser participar oferece exatamente esse valor e a disputa fica só entre essa galera. O legal do lance fixo é que você já sabe quanto vai custar, não tem surpresa. E a concorrência é bem menor. O detalhe é que, se mais de uma pessoa der o lance, o desempate é feito por um sorteio, só que um sorteio exclusivo, só entre quem deu o lance. Ou seja, a sorte ainda entra um pouquinho na jogada, mas as chances são bem maiores que no sorteio geral. Ah, mas eu não tenho dinheiro guardado para dar de lance. Calma, tem uma saída para isso também. É o chamado lance embutido. E essa é uma jogada muito interessante, porque você pode usar um pedaço da sua própria carta de crédito para fazer a oferta. A vantagem aqui é óbvia, não precisa tirar R$ 1 do bolso, o que abre a porta para muito mais gente competir. O ponto de atenção, e isso é muito importante, é que o valor do lance é descontado do crédito final. Por exemplo, numa carta de 100 mil, se você der um lance embutido de 20 mil, você vai receber 80 mil para comprar seu bem. É preciso ficar de olho nesse cálculo. Agora, para quem está num consórcio de imóvel, existe uma carta na manga espetacular, o FGTS. Sim, dá para usar o saldo do fundo de garantia como lance. Ele funciona de forma parecida com o lance embutido, mas com uma vantagem enorme. O valor do lance abate a sua dívida, mas você recebe o valor integral da carta de crédito para comprar o imóvel. É o melhor dos cenários. Claro, existem algumas regras, como ter pelo menos 3 anos de trabalho com carteira assinada. Ok, já conhecemos as ferramentas. Agora vamos para a parte mais importante: como usar tudo isso para vencer. A chave aqui é trocar a ansiedade pela análise. É hora de ser estrategista. Vamos ver como. Uma boa estratégia de lance pode ser resumida em 3 passos bem simples. Primeiro, analisar o histórico de lances do seu grupo. Segundo, acompanhar de perto as assembleias. E terceiro, um truque que muita gente esquece: levar em conta a sazonalidade. Vamos focar nesse primeiro passo, que talvez seja o mais valioso de todos. A informação mais poderosa que se pode ter é saber qual foi o percentual dos lances que ganharam nos últimos meses. É o seu mapa do tesouro. Com base nesse histórico, você consegue definir uma oferta que seja realmente competitiva,
um pouco acima da média, sem precisar chutar no escuro. Agora, uma dica de mestre: sazonalidade. Pensa comigo. Em janeiro e fevereiro, todo mundo está mais apertado com contas de início de ano, como impostos e matrículas, certo? Nesses meses, a concorrência por lances tende a ser menor. Por outro lado, em julho e dezembro, com 13º e bônus, a disputa fica mais acirrada. Planejar o lance para um período de menor concorrência pode fazer toda a diferença. Bom, para a gente fechar nosso papo, é muito importante ser realista e falar dos riscos. Afinal, o lance é uma estratégia, não é mágica. E toda estratégia tem seus pontos de atenção. O ponto principal é o seguinte: mesmo com a melhor estratégia do mundo, não existe garantia de contemplação imediata. A incerteza do tempo ainda existe. O lance aumenta drasticamente as chances, mas o consórcio, na sua essência, continua sendo um compromisso que exige planejamento a longo prazo. E isso nos leva à grande conclusão de hoje. O lance é a ferramenta que tira a gente da posição de espectador e nos transforma em jogadores ativos. Ele transforma o consórcio de um puro jogo de sorte para um jogo de estratégia, planejamento e análise. Depois de tudo isso, a pergunta que fica para reflexão é: analisando os recursos e os objetivos de cada um, qual tipo de lance se encaixa melhor para acelerar a realização desses planos? A resposta está na combinação de uma boa estratégia com um bom autoconhecimento financeiro. Um abraço e até a nossa próxima análise.